Fala, fanáticos, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Galera, estamos aqui neste vídeo para trazer algumas informações sobre o resultado das eleições e o que esses resultados podem impactar na questão do estádio do Flamengo, que foi o assunto mais abordado no mês passado. Alguns candidatos saíram vencedores, outros saíram derrotados. Dentre essas pessoas ligadas ao Flamengo, podemos trazer aqui a questão do Marcos Braz. Marcos Braz, ele não conseguiu se eleger, teve alguns votos importantes, mas não conseguiu a vitória nas urnas. Quem conseguiu uma vitória, inclusive, muito expressiva, com números expressivos, foi o Eduardo Bandeira de Mello. E vou trazer aqui, fazer um parâmetro dos dois, né? O Marcos Braz, ele é um excelente diretor de futebol, né? Ele tem mais pontos positivos do que negativos na sua passagem pelo Flamengo, mas ele andou perdendo a mão, né? Se é que podemos dizer assim, teve alguns atritos com a torcida, com respeito à questão lá do Paulo Souza, né? Não podemos afirmar aqui, viu, galera, que isso foi um fator predominante que culminou na derrota do Marcos, né? Mas a torcida não engoliu a questão de ter mantido o Paulo Souza. Eu sei que não dependeria somente dele, né? De toda a cúpula do futebol do Flamengo. A questão de não ter esperado para trazer o Jorge Jesus, enquanto a maioria dos torcedores queria o cara. Algumas contratações erradas, equivocadas, nomes que foram ventilados e não... Eu sei que o Braz está um pouquinho queimado com a torcida. E se ele usou como plataforma política para se eleger a questão do estádio do Flamengo, né? Não sabemos, mas se foi, mesmo assim deu um tiro no pé, não surtiu efeito e não conseguiu. Agora, o que falar do Bandeira de Mello? Um homem muito injustiçado, tá? Muito injustiçado. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Bandeira, porque ele era o presidente que estava à frente, deixando bem claro, não foi apenas o Bandeira de Mello o responsável pelo saneamento das dívidas, pelo Flamengo se reestruturar financeiramente, aquele processo em que o time do Flamengo ele era muito limitado porque não se podia contratar, a torcida inclusive entendeu isso muito bem, mas era ele que estava à frente, era a cara dele que estava ali, ele era o presidente daquela gestão. Por mais que o Landim fazia parte do grupo, né, e muitos que lá estão hoje e que compõem ali o grupo do Landim, estava presente, tá? Então o Bandeira, vamos dizer, ele levou a maioria dos louros, né, e elogios, porque era ele que estava na frente, ele era o presidente em exercício. Mas não podemos esquecer que essa cúpula atual da presidência também estava junto com o Bandeira. Então não foi ele sozinho. Então a gente precisa ser justo também. Ele não fez tudo sozinho. O Landim estava, o Valim estava e outros também faziam parte daquele grupo aonde o Bandeira era o presidente, era quem respondia, era quem dava a cara a tapa, era quem aparecia na mídia, né? Então, claro que, mas ele teve uma participação muito especial. Então a torcida do Flamengo, ela percebeu isso. A torcida do Flamengo não é boba. E ela sabe reconhecer quem faz pelo clube e reconhece aqueles que realmente se importam com o Flamengo. Não quer dizer, galera, que o Marcos Braz não se importe com o Flamengo. Não é isso. O Marcos Braz tem mais pontos positivos, eu admiro demais também, sou fã do Marcos Braz, mas a gente, claro, tem que colocar na balança algumas questões. Essa é uma opinião minha, respeito a opinião de todas as pessoas também. Mas assim,
Se foi justo, se não foi justo, aí cabe a você julgar, né? Agora, um outro nome muito importante, tá? E que conseguiu se reeleger por mais 4 anos aí, deputado federal, e que inclusive nos procurou, tá? Deixando bem claro aqui, eu tô falando do Pedro Paulo, viu, galera? Pedro Paulo, que deu entrevista aqui no nosso canal, e é o braço direito do Landim na questão do estádio. Ele sim se reelegeu, tá? O Pedro Paulo, ele se reelegeu deputado e quero parabenizá-lo também, como a Bandeira, né? Parabenizar também o Marcos Braz, porque fez uma campanha limpa, né? Independente de qualquer coisa, não conseguiu vencer agora, pode vencer mais para frente. E outra coisa, um recado até para o Marcos Braz. Marcos, você quer ficar bem com a torcida? Quer se de repente se eleger na próxima eleição? Não fique só na palavra. Cumpra. Se você ajudar o Landim na questão do estádio, como o Pedro Paulo está ajudando e está trabalhando também diretamente nessa questão, se realmente colocar em prática, pode ter certeza que a torcida vai reconhecer o teu esforço em ajudar o clube. Não tenho dúvida disso. Mas assim, falando do Pedro Paulo, eu lembro muito bem que teve um vídeo aqui, quando nós começamos a criar os vídeos sobre o estádio do Flamengo, alguns acertamos, né? Claro, a gente erra também, mas assim, teve um vídeo que viralizou, aonde a gente traz uma entrevista do Pedro Paulo, não me lembro para que podcast, para que canal foi, né? Quem estiver nos acompanhando agora, coloca aí nos comentários. E eu lembro muito bem que no meio do vídeo eu comento, eu não lembro se foi no final do vídeo, se eu lembrar o vídeo, vou colocar ele aqui no card, né? Achando o vídeo, eu vou colocar ele aqui. Aonde nós comentamos, né, que eu tinha um desejo muito grande de entrevistar o Pedro Paulo, de trazer ele aqui no canal, né? De ter um bate-papo com ele, porque na realidade quem está e sempre esteve ao lado do Landim, do prefeito do Rio, do governo federal e de toda essa questão da Caixa Econômica, viabilizando a questão do terreno do gasômetro, foi o Pedro Paulo. Sempre e desde o início. E eu vou deixar no card aqui também a entrevista que eu fiz com o Pedro Paulo aqui, tá? Então isso foi positivo. Isso foi positivo porque o Pedro Paulo, ele se colocou à disposição e está envolvido diretamente, é um rubro-negro apaixonado pelo Flamengo e está ajudando sim, né, na questão do estádio. A gente vai ver agora, né, depois que passarem essas eleições e tal, tem segundo turno aí para presidente da República. Mas assim, galera, quando eu mencionei aqui num desses vídeos, né, que eu queria muito que o Pedro Paulo participasse do nosso programa, ele e a sua assessoria assistiram o vídeo. Na realidade, eles assistiram o vídeo e nos procuraram, enviaram mensagem, né, enviaram, aliás, um e-mail para mim, dizendo que era da assessoria. Foram cordiais, foram simpáticos. A assessora dele é uma simpatia, né? Ele está muito bem assessorado, por sinal. E foram, assim, muito solícitos com a gente. Ela inclusive disse, olha, fala com o Coutinho aí, a gente ficou sabendo que ele quer entrevistar o Pedro Paulo, quando quiser, é só marcar e a gente... E graças a Deus deu tudo certo, no dia marcado. Atrasou um pouquinho por causa do trânsito, né? Mas você vai ver o vídeo aí, eu tenho o vídeo com o Pedro Paulo aqui no canal. Ele fez questão de ir na casa de um amigo, porque ele tinha uma reunião logo depois da entrevista, né? Mas ficou com a gente 1 hora aí, 1 hora e pouca de entrevista, ou quase 1 hora, né? Se não me falha a memória. Mas assim, dentro aí de 1 hora de entrevista, foi uma entrevista muito esclarecedora, muito importante. E ele ainda foi na casa de um amigo, pediu lá um computador para que ele pudesse entrar e ao vivo com a gente aqui bater um papo. Estava até chovendo naquela noite, mas foi muito legal a entrevista. Então, galera, o Pedro Paulo, sim, né? Ele está envolvido diretamente nessa questão da viabilização do terreno do gasômetro para a construção da cidade do Flamengo. Ele também ele corrobora, né, essa ideia aí de que o Flamengo não tem que ter só um estádio, mas sim todo um complexo e toda uma estrutura, né, em volta do estádio, atrativos, e ele coloca muito, né,
essa nomenclatura de cidade do Flamengo, né? Assim como nós também somos defensores disso. Eu sou completamente defensor de que o Flamengo tenha o seu estádio. Nunca escondi isso de ninguém, né? Nada contra o Maracanã, amo o Maracanã, é o maior estádio do mundo, que eu digo, não estou falando em tamanho, né? Estou falando da sua importância, na minha opinião, é o templo do futebol mundial e tem a sua participação junto ao Flamengo. O Flamengo tem uma história linda lá dentro. Mas não dá para o Flamengo ser refém. O Maracanã diminuiu, não tem mais esse tamanho. O Flamengo é cada vez maior, com uma torcida enorme, né? E todo mundo precisa estar fazendo parte disso. Quantas pessoas querem estar dentro do estádio? Muitas vezes, por causa de ingressos caros demais, não podem participar dessa grande festa. E o Flamengo tendo um estádio para até 100 mil, pode se baratear ali, vamos dizer, alguns ingressos, né, para que alguns setores sejam voltados para pessoas assim com menos poder aquisitivo, né, para que ele alcance a classe C, a classe D, a classe E, todas as, né, todo mundo, galera, a torcida do Flamengo, ela é democrática, ela vai do bilionário, né, ao mais humilde, né, em termos de poder aquisitivo, né, flutua ali em várias classes sociais. Então o Flamengo ele é um clube democrático, né? E assim, é dono da maior torcida do mundo, uma torcida apaixonada e que está muito, muito afim de que esse sonho se realize, que é o Flamengo ter sua casa, ter sua arena, ter o seu estádio. Eu digo sem medo de errar, a maioria dos rubro-negros quer o estádio do Flamengo. Então, parabéns àqueles que venceram, né? O Gustavo Henrique dando choque, teve alguns votos importantes também, não foi dessa vez, né? Mas ele não conseguiu se reeleger. Tivemos alguns outros candidatos rubro-negros, né? Alguns que eram papagaios de pirata, que vieram a público somente se aproveitar da questão do estádio, né? E querer falar para querer se eleger, muitos deram com burro na água. Se deram mal, se lascaram. Mas assim, independente disso, parabéns aos vencedores. Aqueles que não foram vencedores agora serão na próxima, né? Não se entristeçam por isso. Façam melhor para que da próxima vez consigam entrar. E é isso, galera. Agora nós vamos aguardar, viu? Mas eu queria trazer essa informação que é muito importante. Agora nós vamos ver, depois dessa questão aí das eleições, e como vai estar essa questão. Agora, um fator é importante, né? Acredito que não tenhamos, pelo menos até o dia 30, nenhum desdobramento mais importante com respeito ao estádio, né? Porque teremos aí a questão do segundo turno, que parece que será no dia 30, um dia após a final da Libertadores. Olha que coisa, galera. Que loucura, né? Mas é isso, data, calendário, né? Então acredito que até o dia 30 não tenhamos assim nenhum desdobramento. Pode ser que tenhamos ou não, mas assim, nós vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Você sabe que qualquer novidade que a gente traz aqui com respeito ao estádio, a gente traz aqui para você. Lembrando que provavelmente nós vamos tentar ainda trazer o Pedro Paulo mais uma vez, o Landim, viu? Eu não esqueci, não. Eu sou daquele tipo que não desisto nunca, né? Sou brasileiro e flamenguista na por cima e não desisto nunca. Nós vamos ainda tentar uma conversa com ele aqui, tá? Para esclarecer legal essa questão do estádio. Nós vamos até a inauguração do estádio, tá? Se não vier a acontecer, como eu venho sempre falando aqui, a gente não sabe o que passa pela cabeça das pessoas. Falam uma coisa, daqui a pouco não cumprem, mas serão cobrados e eu vou ser um dos primeiros a vir aqui cobrar caso não aconteça. E se foi realmente tudo plataforma política, foi balela, nós vamos ver agora, né? Outra questão, o atual governador do estado do Rio de Janeiro se reelegeu, né? E vamos ver como é que vai ficar a questão do edital do Maracanã. Havia-se ali, aventava-se uma possibilidade do candidato da oposição ganhar, porque ele iria mudar a questão do edital. O atual governador é esse mesmo, responsável pelo edital esdrúxulo, complicado e que fez o Flamengo
praticamente desistir da concorrência, de concorrer ao edital e de administrar o Maracanã. Ele foi reeleito. Então, provavelmente o edital vai continuar do jeito que está, não vai passar por nenhuma mudança, viu? Pode ser que tenhamos algumas surpresas, mas acho que não vai ser alterado. E aí o Flamengo vai em busca do seu sonho mesmo, né? E o Pedro Paulo tá aí, foi reeleito também, vai estar ajudando nessa questão. E é isso, galera. Vamos com tudo, tá? Qualquer informação, qualquer novidade, a gente volta aqui para trazer para você. O que você achou das informações? Deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço para todos os fanáticos, você que passa todos os dias aqui por esse canal. Assim tivermos mais novidades sobre qualquer assunto do Flamengo, a gente traz aqui para você. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.